Bom dia, pessoal do nono ano, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma revisão aqui para a nossa verificação referente à prova do terceiro bimestre, tá? Um assunto máquinas simples. Aí a gente vai trabalhar plano inclinado, força de atrito, roldanas, alavancas, que são as máquinas simples utilizadas no nosso dia a dia. A gente viu, não é, que ao longo da história da humanidade, muitas máquinas simples elas foram desenvolvidas e aperfeiçoadas com a finalidade de auxiliar diversas atividades do nosso dia a dia. E aí, como a gente estava falando, essas máquinas simples, elas têm como importância aperfeiçoar ou auxiliar as diversas atividades que nos ajudam no cotidiano. Então, numa questão de prova, eu posso colocar alguns desenhos e colocar assim: assinale a alternativa que não corresponde a uma máquina simples, ou assinale uma alternativa que corresponde à máquina simples. Então, a gente vê aqui muitos instrumentos que são capazes de facilitar a realização de um trabalho, tá? Podendo alterar ou não a força colocada para que esse trabalho seja executado. A gente vê que esses conceitos físicos que envolvem as máquinas simples são aplicados em objetos, tá? Até os nossos dias atuais. É isso que a gente está olhando agora aqui, vendo alguns objetos como tesoura, alicate, machado, maçaneta, né? Enfim, parafuso, né? Chave de roda, torneiras e muitos outros que a gente vê que serve esses instrumentos para facilitar a nossa vida e o nosso cotidiano. A gente vê aqui uma figura interessante, não é? Uma ilustração muito famosa nos livros de física, que ele mostra aqui uma história contada por Arquimedes, né, onde ele descobre as leis da alavanca e afirmava: dei-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Então, o que ele coloca é que com a alavanca facilita o esforço, dependendo aí do tamanho desse braço de potência, o braço potente que é utilizado. Você nota aí que o braço potente é bem maior do que o braço da resistência, não é, que está tentando levantar aí o planeta de forma lúdica, tá? Então, ao compreender os princípios das alavancas, Arquimedes, com sua célebre frase, quis mostrar o grande poder de ampliação de forças que se pode obter através de uma alavanca. Então, como uma alavanca ela pode facilitar o trabalho no nosso dia a dia. Lembrando que as mulheres não é que dirigem carro, basta ter uma alavanca e colocar na chave de roda, que o esforço que ela vai fazer será reduzido mais que a metade, dependendo do braço da alavanca potente que ela utiliza, tá? E aí, como a gente está falando de máquinas simples, as máquinas simples elas podem ser representadas em forma de roda, em forma de eixos, em forma de alavancas, de plano inclinado, não é, que está muito ligado às rampas, à acessibilidade, as cunhas que fazem estruturas semelhantes a um machado, as roscas que entram também no nosso dia a dia, facilitando o nosso trabalho, e as polias ou as roldanas, na verdade, são representantes dessas máquinas simples. A gente volta aqui a falar sobre o plano inclinado, tá? Esses planos inclinados, notem que eles são úteis. Por quê? Porque eles reduzem a força necessária para deslocar um objeto verticalmente. Então, o plano inclinado ele permite ao ser humano elevar objetos com maior facilidade. São diversas suas aplicações. A gente vai ver ela sendo aplicada em rampas, utilizada para carregar caminhões, na construção de rodovias em grandes altitudes, não é? Como as regiões da serra, facilitando o deslocamento dos veículos, tá? Então, esse plano inclinado, a gente vê que quanto maior a inclinação da rampa, maior será a força necessária para elevar o corpo. Então, com esse plano inclinado, ele pode reduzir a força necessária aonde esse corpo ele é deslocado. A gente vê isso muito ligado no nosso dia a dia com a acessibilidade, não é? A questão da acessibilidade é uma lei em que cria condições para as pessoas portadoras de deficiência
locomotora, elas tenham condição de poder se deslocar de forma independente, tá? Então, qual é a vantagem, Rogério, do plano inclinado? É que é necessário uma força de menor intensidade para levantar o corpo verticalmente, porém, notem que a distância que ele vai ter que percorrer vai ser maior, tá? Já que o corpo ele sobe por uma rampa, tá? A gente pode colocar aqui, né, alguns exemplos que podemos levantar qualquer corpo usando força menor num plano inclinado que o peso desse corpo. Porém, o trabalho realizado não se altera. O trabalho é o mesmo se levantarmos o corpo verticalmente ou através do plano inclinado. O trabalho vai ser o mesmo. Então, alguns exemplos são rampas para cadeirantes, como a gente está falando, estradas, utilização de parafusos, de cunhas, não é? Notem que aqui a gente tem um exemplo de um plano inclinado, é uma rampa, e essa rampa ela facilita o trabalho de levar, não é? Imagina aí carregar esse material e colocar em cima do caminhão. Então, ele acaba facilitando o trabalho de levar um corpo de um nível para o outro mais elevado. Note que, no entanto, diminui a força aplicada para a movimentação de um objeto, porém com uma distância percorrida maior, tá? Então ele percorre uma distância maior, porém o esforço diminui a força a ser aplicada no objeto com isso. E quando a gente fala em acessibilidade, o plano inclinado ele também entra nesse processo, a gente vai ver que é um conjunto de ações que possibilita as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a utilizarem com segurança e autonomia os espaços urbanos. Então isso é lei municipal, lei estadual, toda pessoa tem direito a essa mobilidade, aí vi, tá? E aí é necessário que as nossas ruas tenham rampas adequadas para que cadeirantes ou pessoas que têm mobilidade reduzida possam trafegar nessas condições, tá? Além dessas rampas de acesso, tem medidas que promovem tanto as calçadas, sinais de trânsito sonoro, banheiros adaptados para pessoas limitadas, né, com deficiências. Os ônibus hoje estão adaptados para acesso de pessoas com cadeira de roda. Existem vagas exclusivas em estacionamento. Isso tudo são medidas dando condição de mobilidade para os cadeirantes e as pessoas com essa locomoção limitada. Aí a gente fica falando aqui da importância, não é, do plano inclinado. Você vê aqui dois exemplos. Ele te dá um exemplo onde tem que carregar esse material e ele mostra duas situações. Uma não utilizando o plano inclinado, a outra utilizando o plano inclinado. Então ele pergunta e diz, dada duas trajetórias abaixo, em qual delas é mais fácil carregar o bloco? Então, obviamente, na trajetória inclinada, não é? Por esse motivo que usamos muito esse plano para facilitar as nossas tarefas do nosso dia a dia. Então, essas máquinas simples, elas vêm com esse intuito aí, não é? De diminuir o esforço, de mudar a direção ou não, e facilitar o nosso trabalho no nosso dia a dia. Aqui ele coloca que a força a ser aplicada é reduzido. Porém, ocorre um aumento da distância, como a gente já falou aqui, não é? Na qual o objeto tende a ser deslocado. E a rampa, a gente pega ela como um exemplo, pois sem ela teríamos que deslocar o objeto verticalmente, como para colocar coisas em um caminhão de mudança, para o qual que seria necessário usar uma força bem maior do que usada em uma rampa. Então, uma inclinação baixa requer que a rampa seja mais longa, o que aumenta a distância para vencer o desnível, mas a força necessária para subir com essa inclinação mais baixa também é menor, não é? Ele percorre uma distância maior, mas a força aplicada tende a ser menor. A gente vai mostrar aqui uma máquina simples que é a cunha. A cunha é um objeto que ele tem dois lados planos. Eu posso pegar como exemplo aí o machado. Vê que ele tem dois lados planos, aonde ele forma um ângulo agudo,
não é? E a consequência desse ângulo agudo resulta em uma força maior. E aí ele serve para cortar com maior facilidade vários materiais, entre eles a madeira. Por isso que essa forma que o machado possui de cunha, junto com esse ângulo que ele forma, facilita assim o esforço, sendo ele uma máquina simples também, do nosso cotidiano. A rosca também é outro exemplo de plano inclinado, tá? Então a rosca ela ajuda a encaixar o parafuso em algum sem se usar muita força, né? Você vai vendo aí que ele vai envolvendo um eixo, tá? Tem um cilindro e um plano inclinado, na qual também é considerado essa rosca uma máquina simples. Agora a gente vai falar um pouquinho das alavancas. As alavancas também são máquinas simples que a gente trabalhou em sala de aula, não é? Ela tem a função de facilitar a realização de um trabalho. Bom, essas alavancas são objetos que são usados para multiplicar, aumentar a força mecânica que pode ser aplicada em um determinado objeto. Então, o estudo das alavancas vai estar relacionado ao conceito de equilíbrio. É um dispositivo constituído basicamente de uma peça rígida, podendo girar, ou uma barra, não é? Ela gira em torno de um ponto de apoio, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá, de alavanca. Ó, quanto mais eu aproximo o ponto de apoio da carga, torna possível de levantá-lo. Então você vê que a carga não está sendo levantada, mas quando eu aproximo do ponto de apoio, eu torno possível levantar. Então a eficiência de uma força exercida é maior quando aplicada a maior distância do ponto de apoio. Então, quanto mais distante do ponto de apoio, maior a eficiência da força exercida. Já se a força for provocada pela caixa, não é? À esquerda é aplicada mais perto do ponto de apoio, ele não conseguirá levantá-lo. Então a gente vê que o local onde é aplicado a força interfere, sendo ela maior aplicada ou menor aplicada essa força. Aqui a gente vai ver que as alavancas, tem toda a alavanca, ela vai exercer de forma igual, não é? A sua máxima ou mínima função, mas todas elas têm os seus elementos em comum. São 3 elementos. O ponto fixo, que é chamado de ponto de apoio, é lá que a barra que gira em torno desse ponto de apoio, que é a alavanca, ela vai estar localizada. A força potente, que é o local onde se aplica a força motor, não é? Vamos supor, aonde o local que a pessoa está fazendo a força, e a força resistente, que é o local, a parte em que recebe a força exercida. A gente disse que a força resistente é o ponto onde se localiza a carga e que você tem como finalidade poder mover esse objeto, tá? Eu tenho um desenho aqui onde eu vou mostrar força potente, que é FP, ou força de potência, tá? Força de resistência. Então, notem que quando eu aplico a força potente, eu aplico nesse braço de potência ou braço potente. E a carga, ela cria uma força de resistência naquela região, que é o braço de resistência que está situado entre o ponto de apoio. A gente vai notar que as alavancas elas podem ser classificadas em 3 pontos, ou 3 tipos, melhor dizendo: interfixa, interresistente e interpotente. Notem que aí todas elas entram no nosso dia a dia. A gente vai ver que a interfixa, o ponto de apoio, está localizado no meio, tá? Então, eu tenho como exemplo esse tipo de alavanca, o alicate, a tesoura, a gangorra. Notem que o ponto de apoio da alavanca está entre a força potente e a força resistente. E aí o nome interfixa, ou seja, o ponto de apoio está localizado no meio. A tesoura é um tipo de alavanca interfixa, como a gente está falando, né? O alicate também, a gangorra. A interresistente.
A interresistente são alavancas que entram no nosso dia a dia, como abridores de garrafa, o carrinho de mão, quebra-nós. A gente vai ver que a força resistente, não é, está entre o ponto de apoio e a força potente, tá? Então ela localiza-se entre o ponto de apoio e a força potente. Então ela está no meio entre os dois, a interresistente. E a interpotente, nesse tipo de alavanca, a força potente, ela está entre o ponto de apoio, a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente, tá? A gente tem a pinça, o cortador de unhas, como exemplo de alavanca interpotente. E aqui a gente tem o dia a dia aqui, ó, interfixa, interpotente e interresistente, tá? Então na prova eu posso colocar lá as figuras e pedir para você determinar os tipos de alavancas. Ele diz aqui, você sabia que as alavancas são mais do que comuns no nosso cotidiano e até são encontradas no nosso corpo? Não é? Um exemplo é quando nós levantamos algo, como um dos braços, não é? Nós estamos fazendo o papel de alavanca para esse objeto resistente, sendo o cotovelo o ponto de apoio. Então, até mesmo as nossas estruturas ósseas trabalham relacionados como alavancas, facilitando, né, máquinas simples que facilitam o nosso trabalho. Pessoal, a gente vai parar por aqui e na próxima videoaula a gente vai dar continuidade às roldanas.